Então a correção deve ser dada, mas não exageradamente. E Davi então prova que ele não tinha afetividade, não tinha um verdadeiro amor pelos seus filhos. E a própria Bíblia diz que quem não corrige está provando que não ama, porque Deus corrige a todo aquele que Ele ama. Ele açoita, corrige, para que a pessoa aprenda o caminho certo. Então o pai, verdadeiro pai que ama, é aquele que corrige o seu filho. Nós vamos ver aí o nosso questionário, onde nós vamos passar pelos pontos aqui da nossa lição mais detalhadamente. Primeiro aí, texto áureo, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então a maneira de viver numa família, para que essa família seja não apenas uma casa, mas seja um lar. Então deve essa casa ser governada, ter um governo, ter uma autoridade. E os filhos, como se comportam? São sujeitos aos seus pais, obedecem a seus pais. Esse lar tem uma autoridade, que é o cabeça desse lar, que é o homem, o pai. Vivem com modéstia. Então não pode viver de qualquer maneira também, gastando exageradamente, vivendo regaladamente, vivendo só nos prazeres, só na diversão, Então tem que haver horários, tarefas, um lar organizado. Na nossa verdade prática, para completar, diz: não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Então não adianta termos êxito no trabalho, na igreja, na sociedade e em casa. Em casa, um fracasso. Que felicidade você vai ter? É feliz quando sai fora de casa? E quando voltar, como é que vai ser? Então temos que trabalhar todas as áreas da nossa vida. Na nossa introdução aí, nós temos, para completar também, às vezes corremos o risco de cuidar demasiadamente da imagem pessoal e do progresso profissional. E, no entanto, nós descuidamos da assistência do lar. Então, nós estamos correndo demasiadamente, correndo apressadamente, esforçando, fazendo tudo pela nossa imagem pessoal e do nosso progresso profissional. Fazemos tudo, damos até a nossa vida, nosso tempo, nossa saúde, tudo. Mas descuidamos do essencial, que é o nosso lar, que é a nossa base. Não existe nada mais importante depois de Deus do que o nosso lar, a nossa família. Devemos ter então um lar. Lar vem da palavra lareira, que as pessoas se reuniam ali em torno do fogo, conversavam, tomavam café, comiam um bolo, contavam casos. E isso é um lar, onde as pessoas se respeitam, cada um tem a sua função, os filhos obedecem os pais se amam, se respeitam, e onde conversam, onde podem dizer segredos uns para os outros, confiar uns nos outros. Não existe lugar melhor do que esse, um lar. Número 4 aí, do nosso questionário: onde ocorreram os maiores escândalos sexuais no tempo de Davi? Então, aconteceram dentro da própria família real. Davi, maior escândalo, possuiu uma mulher casada, matou o marido dela para ficar com ela, e Aminon, seu filho, teve um incesto, ou seja, teve um ato sexual, forçou a sua irmã Tamar. Então são coisas tremendas que ocorreram na família real, que deveria ser o exemplo para todo o reino. Depois, na parte 1 aí, Davi fracassa na formação cultural dos filhos. Então, qual era um dos problemas crônicos que acompanharam o povo de Deus ao longo de sua história e que lhes causou grandes problemas? Então, os hebreus tinham uma facilidade muito grande de assimilar os costumes das culturas vizinhas. A absorção de tais costumes foi a causa principal da derrocada de Israel.
muitos costumes vividos por Davi, como o de possuir várias mulheres, refletem mais a cultura circuncidante de seus dias do que a cultura bíblico-judaica. Nos dias de Davi era costume o monarca desposar então várias mulheres. Então o povo de Israel tinha esse grande problema, eles copiavam as coisas dos povos em volta. E Davi teve várias mulheres copiando esse costume. Número 6. Para prevenir seu povo desse mal, ainda no ministério mosaico, de que maneira Deus nos advertiu? Então está escrito: e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Está em Levítico 20, 23. Então Deus está dizendo: não faça aquilo que os povos lá fazem. Não copie as coisas erradas do mundo. Deus advertiu várias vezes e colocou lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 23. E ele diz que o povo aborreceu Deus porque Deus não queria que eles fossem com os outros. Deus queria que eles fossem um povo separado, santos. Mas eles queriam copiar as coisas do mundo, as coisas dos povos idólatras em volta. Número 7, para completar. Uma coisa pode ser legal, isto é, amparada por um costume ou até mesmo por uma lei coercitiva. Todavia, essa mesma coisa pode não ter apoio moral. Davi e outros reis depois dele parecem ignorar aquilo que é moral para se ajustar àquilo que era convencionalmente aceito. Então, olha, às vezes tem uma lei que permite você fazer uma coisa que a Bíblia não permite. Por exemplo, estão aí criando uma lei, da homofobia, dizendo que nós não podemos mais falar que é errado a pessoa ser homossexual. Mas a Bíblia diz que nenhum sodomita, nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Nós vamos pegar a Bíblia e vamos tirar essa página? Nós vamos deixar de falar isso, que a verdade é a palavra de Deus? Vamos deixar de temer a Deus para temer os homens? Então, existem várias coisas que às vezes uma lei diz pode, mas a Bíblia diz não pode. E a Bíblia é a palavra de Deus. Nós obedecemos a Deus em primeiro lugar. Então, seu patrão pode chegar para você e dizer assim: vamos roubar, e você diz: eu não vou. Você vai perder seu emprego. Pois perco. Por quê? Porque maior é Deus, mais importante é Deus. Então tema primeiro a Deus e não aos homens. Então na sociedade é normal um homem ter várias mulheres, um homem ter uma mulher fora do casamento. É normal namorar com várias namoradas ao mesmo tempo. Só que nós não seguimos essas normas, esses costumes do mundo. Nós somos separados para Deus, nós não praticamos as mesmas coisas do mundo, não copiamos as coisas do mundo. Número 8. Aminon possuía uma escala de valores invertidos que se reflete, por exemplo, na ideia de que ele tinha sobre a sexualidade humana. Totalmente dominado, então, por uma paixão e concupiscência doentias. Quais suas características? Então, ele estava dominado pela atração física, ele estava à procura de sexo, ele demonstra ser um homem impulsivo e não racional. Então, os problemas de Aminon: ele estava dominado por uma atração física, desejava. Agora, será que ele desejava sua irmã e ela não tinha culpa? Ou será que ele desejava sua irmã porque ela se vestia indecentemente? Ninguém sabe, pode ser isso também. Se comportava indecentemente. Quem sabe ela dava espaço para que ele tivesse esse desejo? Porque muitas vezes os pais se esquecem de criar seus filhos de maneira correta. Deixa aí o rapaz banhando junto com a moça, os dois nus, deixam andar nu no meio da casa, os dois, dorme aí na mesma cama ou no mesmo quarto. Então deve se separar a educação de um homem e a educação de uma mulher. O banho de um homem, o banho da mulher deve ser separado. Os filhos devem ser criados de maneira correta. Se um filho é criado por uma mãe e ele não tem ninguém, nenhum homem para ensiná-lo, para corrigi-lo, para aconselhá-lo,
esse rapaz pode acabar tendo tendências feministas. Então tudo isso deve ser olhado. Às vezes os pais se separam e não se preocupam. Deixa para lá, nós temos que separar, nós não combinamos um com o outro. Não pensam nos filhos e acaba depois tendo um filho afeminado ou uma filha que aí vai gostar de mulheres e vários outros problemas podem ocorrer, porque faltou a autoridade paterna lá